A paz do Senhor. Amém. A paz de Deus. Graça e paz. Amém. Boa noite. Pronto, aí consigo atingir a todos, não é? Obrigado, pastor André. O Senhor mora no meu coração, vocês também. Sempre que eu posso, desejo muito estar aqui com vocês. E eu agradeço, não é? O carinho que vocês têm por mim, as vossas orações, e que Deus continue nos abençoando. Vamos abrir a palavra de Deus. Pastor André falou que eu posso até às 9h30, então estou bem tranquilo. Estou brincando, gente, vou falar 30 minutos, viu? Lucas capítulo 7. Então vamos ler agora do verso 1 ao verso de número 10. Vocês leram do 11 a seguir, não é isso? Glória a Deus. Que coisa boa. Então diz assim, tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, ele entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos dos judeus, pedindo que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que faças isso, porque ele é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto de casa, o centurião enviou-lhe amigos para dizer: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ter contigo, porém manda uma palavra e o meu servo será curado, porque eu sou homem sujeito à autoridade, eu tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isso, e ele o faz. Verso 9, ouvindo essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que acompanhava, disse: olha esta declaração de Jesus, meus irmãos, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Quem pode glorificar a Deus por essa palavra? Amém, queridos? Tomai assento. Muito obrigado. Permaneça com esse texto aberto. Quero falar essa noite sobre o elogio de Jesus para este homem, não é? Jesus elogiou a fé deste homem. Deixa eu primeiro dar uma breve introdução para situarmos aqui o que está acontecendo aqui. Jesus está aqui concluindo o Sermão da Montanha, o sermão mais famoso de Jesus. E aqui nós temos uma conexão geográfica, uma conexão cronológica e uma conexão temática. Eu vou explicar isso agora aqui. Quando Jesus termina o Sermão da Montanha, ou o Sermão da Planície, Jesus está revelando as credenciais do reino de Deus. Jesus mostra como é o reino de Deus. O reino de Deus não é o reino dos homens. O reino dos homens é força, é poder, é autoridade. No reino de Deus, Jesus diz que bem-aventurado é o manso, porque ele vai herdar a terra. No reino dos homens é o poderoso, e Jesus vem paradoxalmente e diz: olha, bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Então Jesus vem explicando o reino de Deus, mostra quem pode fazer parte deste reino, revela a mensagem do reino, e agora ele começa a fazer sinais portentosos, sinais poderosos. Volta para Cafarnaum, onde ele estabeleceu o centro do seu ministério, né? Cafarnaum, uma cidade portuária. Eu não sei se você já foi a Israel. Quem foi a Israel sabe que Cafarnaum está numa rota muito importante, não é? Entre ali o mar
costeando o mar da Galileia e ligando até Damasco. Não é uma rota marítima onde tinha uma alfândega, possivelmente Mateus, o coletor de impostos, ficava ali com aquela base em Cafarnaum. E Jesus também aqui está abrindo a porta do reino para os gentios. Você sabe que havia uma profecia de Simeão em Lucas capítulo 2 e o verso de número 32, que o Messias, o filho de Davi, seria luz para os gentios. E isso começa a se cumprir agora. Por quê? Nós estamos diante de um homem que é uma autoridade, não é? Ele é um centurião, ele é um homem destacado do exército romano. O que é centurião? Ele comandava 100 soldados de Roma. Então era um homem importante, um homem graduado, um homem que teve muitas conquistas na sua vida, mas que agora está passando um momento muito difícil. Qual é? O seu servo está doente, está à beira da morte. Mateus, o evangelista, não é, que também narra este milagre de Jesus, diz que esse homem está à beira da morte. Então, este homem está ali numa cidade destacada pelo exército romano. Mas algo muito paradoxal, gente, é que ele, romano, amava os judeus. Coisa rara de se ver naquela época, porque Jerusalém estava debaixo do domínio romano. Jerusalém estava debaixo da batuta de César. E os romanos infligiam os judeus, cobravam altas taxas, altos tributos. Mas esse homem, ele é diferente. Ele é um homem que se afeiçoou aos judeus, e se afeiçoou de tal modo, diz a Bíblia nesse texto, que sendo ele romano, ele construiu uma sinagoga para os judeus, não é? Então veja que coisa bonita, que coisa bela. Então vamos ver esse texto sobre essa perspectiva e analisar aqui por que Jesus elogiou este homem, a ponto de dizer: nem entre o meu povo eu encontrei uma fé como essa. Então vamos lá. Primeiro, este homem tinha uma grande necessidade. Veja o verso de número 2, permaneça com a sua Bíblia aberta, porque é o texto que fala, não sou eu que falo, eu só vou interpretar aquilo que está no texto. E o servo de centurião, a quem muito estimava, estava doente quase à morte. Ou seja, ele tinha uma grande necessidade na sua casa. Embora ele fosse uma autoridade, embora ele fosse um homem de destaque, conforme diz William Barclay, William Barclay disse que, pastor André, a centúria era a espinha dorsal do exército romano. Então ele era um homem muito importante, um homem destacado, mas tinha uma necessidade na sua casa. Agora que coisa tremenda, ele não permitiu que as demandas do seu trabalho, que geralmente militar, com muito respeito, é meio truculento, né? É muito difícil ver um militar manso, calmo. Geralmente, né, um militar, pastor André foi militar, eu quase fui, Deus não permitiu que eu fosse, perdi o concurso da Marinha, capelão da Marinha do Brasil, por causa de 12 décimos, mas não dá tempo de falar disso agora. Ele era um homem que tinha um coração amoroso. Então, a primeira lição aqui, rapidamente, aqui a guisa de introdução, é: não permita que as demandas da vida endureçam o seu coração. Ele poderia oprimir os judeus, que ele era uma autoridade ali. Ele poderia subjugar os judeus, mas ele tem um coração tão generoso, meu nobre dentista, que ele vai edificar uma sinagoga para um povo que ele estava dominando, para um povo que estava debaixo da autoridade de Roma. Então Deus está falando ao seu coração: não permita que as coisas da vida, as lutas da vida, o trabalho estressante, as dificuldades que você façam, coloquem dureza no seu coração, coloquem, que o seu coração fique petrificado. Ele era amigo do povo a quem ele dominava. E além de amar o povo que ele estava gerenciando ali naquela região de Cafarnaum, ele também amava o seu servo. Você sabe, meus irmãos, que na Palestina do primeiro século, o servo
é a palavra grega doulos, é o escravo. O escravo era uma ferramenta viva. O patrão mandava e ele tinha que levantar. O patrão dizia senta, ele tinha que sentar. Então ele se submetia à autoridade daquele homem. Mas ele é um homem de um coração tão generoso, que coisa linda. Ele é um homem de um coração tão nobre, que além dele amar de Deus, que está debaixo da autoridade dele, ele também ama o seu servo. Louvado seja o nome do Senhor. Seu servo está à beira da morte, conforme diz Mateus capítulo 8, está sofrendo horrivelmente, mas ele não deixou azedar o seu coração. Deixa eu declarar essa palavra sobre a sua vida. Não deixe o seu coração azedar. Não deixe o seu coração ficar petrificado. Deus está trabalhando na tua vida hoje. Deus irá abençoar a tua vida hoje. E coloque a tua necessidade diante do Deus que pode realizar um milagre na sua vida hoje. Deus pode. Então, mesmo ele sendo um homem de destaque, ele tem uma grande necessidade. Ele tem um problema insolúvel. Mas olha que coisa, o amor desse centurião pelo seu servo é digno de nota, porque conforme eu disse, a lei romana dizia que o escravo era uma ferramenta viva, não tinha direito, só tinha deveres. O seu dono podia vendê-lo, podia bater, podia matá-lo, podia fazer tudo, mas esse homem tem um coração generoso. A minha oração aqui nessa noite é que Deus encha o seu coração de generosidade. Quem crê nessa palavra, levante a sua mão, glorifique o nome do Senhor. C.S. Lewis, o grande pensador de Oxford, autor do livro As Crônicas de Nárnia, disse assim: olha que frase linda: Deus não nos ama porque somos bons, porque nós não somos, mas Ele nos fará bons porque nos ama. Vou repetir. Que frase, hein? C.S. Lewis: Deus não nos ama porque somos bons. Não pense que você tem bondade inata em você. Nós somos duros, nós somos pecadores, nós somos falhos. Você quer ver como você não é tão bom assim como você pensa que é? Camarada te fecha aqui na prece esmaia. E o que você fala para ele? Deus te abençoe, meu amado. Oh, a vitória de Deus. Ou você diz: sai na frente, seu filisteu, seu filho de Belial, não é? Então nós não somos bons. Então C.S. Lewis foi perfeito quando diz: Deus não nos ama porque somos bons, mas Ele nos fará bons porque nos ama. Glória a Deus. Segunda verdade que eu quero destacar aqui nesse homem: um homem com iniciativa. Veja o verso de número 3. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, ele não ficou parado. O que ele fez? Mandou uma comitiva de anciãos. Diga: vai lá falar com Jesus. Ele é um homem que tem iniciativa. Eu quero louvar a Deus pela sua vida hoje aqui. O trabalho não te deixou em casa. O trabalho não fez que você não estivesse aqui. Você veio buscar. E se você veio buscar, você vai receber. Quem crê nessa palavra? Ele tem iniciativa. Ele sabia que Jesus curava. Você crê que ainda Jesus cura? Ele sabia que Jesus libertava. Tem alguém na sua família que está precisando de libertação? Jesus pode libertar agora. Ele pode. Então ele é um homem que tem iniciativa. Ele é um homem que crê que Jesus é o Senhor da história. Uma lâmpada de esperança brilhou no seu coração. Ele disse: vai lá e chama esse Jesus que eu estou ouvindo falar dele. Ele cura, ele salva. Irmãos, Jesus é a resposta para essa sociedade. Jesus é a resposta para o Brasil. Jesus é a resposta para o caos social. Jesus é a resposta para o drogado. Jesus é a resposta para aquele que está perdido. É Jesus a resposta. Então, ele tomou a iniciativa.
Ele pede, ele não exige. Só Jesus pode dar solução. Eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida. Nessa situação, Jesus pode te dar a solução. Nesse problema que você está enfrentando, eu não sei. Pode ser um filho rebelde. Eu preguei, pastor André, não hoje, mas eu preguei em muitas penitenciárias do estado de São Paulo. Devo ter pregado em mais de 10. O lugar que você encontra mais desviados do Evangelho são dentro das cadeias públicas de São Paulo. Qual é o seu nome, meu filho? Ezequiel. Você acha que um pai do mundo vai dar o nome do filho de Ezequiel? Qual é o seu nome, meu filho? Eliseu. Você acha que um pai do mundo vai dar o nome do filho de Eliseu? Então, Jesus é a esperança da sociedade. Aquele homem tem iniciativa. Eu quero louvar a Deus novamente, porque você veio, o cansaço não te parou, o problema não te parou, o desânimo não te parou, e você veio do lugar certo, porque aqui o Senhor ordena a bênção na sua vida, o Senhor ordena a vitória na sua vida. Ele é um homem com iniciativa. Diga para o seu irmão, tem que ter iniciativa. Diga para ele aí, tem que ter iniciativa. Não adianta cruzar os braços. Tem que buscar. Aquele que busca, recebe. Aquele que bate, abre. Aquele que pede, recebe. Ele tem iniciativa. Ele diz, vai lá falar com esse Jesus. Ele sabia que Jesus é a resposta. O problema é que as pessoas sabem que Jesus é a resposta, mas não tomam iniciativa. O medo as paralisa, o familiar os paralisa. Não deixa nada paralisar você. Jesus é a nossa resposta nesta noite. Glória a Deus. A terceira característica desse homem que foi elogiado por Jesus: ele é um homem de grande reputação. Veja o verso de número 4. Estes quem? Esse pronome demonstrativo está falando dos anciãos. Chegando a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno. Olha que coisa. Ele não é cristão. Ele é um centurião, ele é romano, ele é pagão. Irmãos, muito respeito. Quão vergonhoso é para nós quando o ímpio dá mais testemunho do que nós. Ai, acho que eu peguei alguém aqui. Olha o que os anciãos estão falando do centurião. Ele é um homem digno. Charles Spurgeon, o príncipe inglês dos pregadores, disse assim certa feita: a quem se tenha em baixa conta, com razão. Tem gente que é baixo mesmo, que é vil, que não tem nobreza nenhuma, gente que não tem credibilidade nenhuma. Outros se acham grande coisa, todavia não são. Conhece gente assim? Que se acha grande demais, importante demais. Não está aqui, ficou lá em Guarulhos, não é? Gente que acha que é a quarta pessoa da Trindade. Conhece gente assim? Acho que você conhece. Gente que se acha santo demais, mas quando você chega perto, você diz: propaganda enganosa. Quando você vai conhecer, você diz: ih, não é tudo isso não. Conhece gente assim? Gente que se acha demais. Ou como diz um amigo meu, pastor Elias Soares de Moraes, ele disse: Marcelo, você conhece JJ? Eu disse: não. Ele disse: JJ, Marcelo, é Jeová Júnior, não é? Tem gente que acha que é Jeová Júnior, mas quando você chega perto, você diz: ih, não é isso não, não é? Então Charles Spurgeon fala disso. Agora, os anciãos, né, quer dizer, homens respeitados, sabe que a cultura oriental, o ancião tem respeito. Hoje não, pastor André. Hoje eu vejo meninos, está ali o Lourenço. Quantos anos você tem, Lourenço? 10 anos, sempre chama seu pai de papai, né? Não é cara, meu pai é um cara legal. Olha como é que está essa sociedade. Se eu falasse um negócio desse para o meu avô, irmão, a chinela ia comer solta. Cara, foi essa educação que eu te dei, rapaz?
Você me chamando pai de cara? Está perdendo todo o respeito nessa sociedade. Se eu vou observar, se eu conversando com uma pessoa que tivesse 1 ano a mais do que eu, e eu me dirigindo a essa pessoa, como você, chegava em casa, ele ia me chamar dizendo: foi essa educação que eu te dei? Você chamando aquela pessoa de você, Marcelo? Então, isso aí, parabéns, continue sempre assim. Nunca perca isso, Lourenço, tá certo? Sempre vai ser o papai, não é o cara, não é da hora, não, é o pai, é a honra, é o respeito. Os anciãos dizem assim: ele é um homem digno. A palavra grega aqui é espodaios. Diga, espodaios. Você sabe que o Novo Testamento originalmente foi escrito em grego, né? O Antigo Testamento é hebraico. Olha a força da palavra, pastor André. Espodaios no grego é diligente. Olha que coisa bonita. Espodaios no grego é sincero e que age com rapidez. Tem gente que até prajeita como uma tartaruga. A casa está desabando e o camarada está lá: ó céu, ó terra, ó cadeira. Ele é um homem diligente, ou seja, ele é um homem que tem respeito dos anciãos. Que bonito, né? Você pode perder tudo na sua vida, você só não pode perder a sua integridade, o seu caráter. Ou quem pode dar a glória a Deus sobre essa palavra? É por isso que Provérbios diz: mais vale um bom nome do que as muitas riquezas. O que adianta você ser um milionário, mas você não ter respeito nem do lado do seu vizinho? E aquele ali é um tranqueira, aquele ali é um 71, aquele ali é um estelionatário, aquele ali é um bandido. Você pode morar de aluguel, você não pode ter muito dinheiro, mas se você ter o seu nome, você tem tudo na sua vida. Aquele é um homem respeitado, espodaios, que age com rapidez, diligente. Deus quer que você continue a ser diligente. Agora, olha os mistérios da Bíblia. Olha os mistérios da Bíblia. Olha o verso de número 6. Os anciãos dizem: ele é digno, ou seja, ele é um homem honrado, ele é diligente, ele age com rapidez. Agora olha o 6. Então Jesus foi com eles. Ora, e já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para dizer: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou. Que interessante. Os anciãos dizem que ele é digno, mas quando ele olha para ele mesmo, ele diz assim: eu não sou digno. Qual que é a palavra aqui, hein? A palavra grega aqui, quando ele diz eu não sou digno, é ikanos. Ikanos. Quando os anciãos dizem que ele é digno, anote aí, vale muito a pena. Você vê, no português, quando se traduz, você perde a essência do original. Digno para nós é digno em todo sentido, mas no grego é diferente. Quando os anciãos dizem ele é digno, está dizendo ele é honrado, ele é diligente, ele age com rapidez. Agora, quando ele olha a si próprio, está dizendo assim: ó, eu não sou digno. Digno aqui em Canos é eu não sou bom o suficiente. Olha que coisa. Eu não sou valioso o suficiente. Eu não sou grande. Irmão, de gente assim Deus é apaixonado. Vou repetir: de gente assim Deus é apaixonado. Senhor, eu não mereço nada, é a tua graça sobre mim. Se o Senhor está abençoando, não é porque você é valioso, não é porque você é grande. Gente que se humilha, gente que reconhece as suas misérias. Ele está dizendo: eu não sou tudo isso não, eu não sou grande não, eu não sou suficiente não, mas eu creio que se o Senhor mandar uma palavra, o meu servo ficará curado. Quem crê nessa palavra nessa noite? Basta uma palavra dele. Os anciãos expõem a qualidade daquele homem. Ele é amigo do nosso povo. Isso é uma lição
ilustração para nós, um pagão amando um povo que ele estava subjugando. A gente não consegue amar os iguais, quiçá os desiguais. Esse homem dá uma lição para nós do que é a verdadeira vida, do que é o verdadeiro evangelho. Jesus diz o que a lei diz: amai aqueles que vos amam. Eu, porém, vos digo: amai aqueles que vos perseguem. Ele dá um exemplo do que é a verdadeira fé. Ele é amigo do nosso povo, e ele é tão amigo do nosso povo que ele construiu uma sinagoga. Olha, ele construiu um centro de adoração. Ele mostrou a nobreza, não é? Irmãos, falar é muito fácil. Ah, eu te amo. Mas mostra que você ama. Ah, eu me preocupo com você, mas você não visita, você não vai lá, você não ora, você não mandou a mensagem. A pessoa está lá na pindaíba, está lá quase que envergando. Então esse homem mostrou o seu valor, construindo aquela sinagoga. Depois, amados, caminhando aqui já para a conclusão, por causa do horário, diga assim: o homem com uma grande fé. Olha só, olha o que ele disse no verso de número 7. Por isso, eu não me julguei digno. Isso aqui faz toda a diferença. Diante da majestade dele, nós não somos nada. Diante da grandeza dele, nós desaparecemos. Diante da santidade dele, os meus atos de justiça, como diz Isaías, são trapos de imundícia. E não fique ofendido aqui com aquilo que eu vou falar. No original hebraico é trapos de menstruação. Ora, se os nossos atos de justiça, os atos de justiça são como trapos de menstruação, e os nossos pecados? E as nossas mazelas, e os nossos pensamentos, e as nossas atitudes. Ele está dizendo: Senhor, eu não sou digno que vai comigo, porém manda uma palavra e o meu servo será curado. Você crê? Eu quero declarar essa palavra sobre a tua vida. E se eu fosse você, eu abria a boca e dizia: eu recebo. Diga assim: eu recebo. Porque se o Senhor mandar a palavra hoje, vai haver cura na tua casa. Se Jesus mandar uma palavra, o que está torto é direita, o que está oprimido é livre, o que está na derrota vem para a vitória. Basta uma palavra dele e tudo se faz perfeito. E tudo se faz perfeito. Ele era um homem de autoridade, mas ele reconhece que tem alguém maior do que ele. Que bonito! Gente que não é nada, quer ser tudo. Geralmente quem é, não fala que é. Não fala. Quem é, nunca fala que é. Só no momento certo, só na hora propícia. Ele reconhece que Jesus tem uma autoridade maior do que a sua. Pega essa palavra, olha o que eu escrevi aqui, pastor André. Só tem autoridade quem se submete a uma autoridade. Sabe por que muitas vezes falta autoridade na nossa vida? Que a gente não quer submeter a autoridade a ninguém. É o filho que não submete à autoridade do pai. É o empregado que não se submete à autoridade do patrão. É o civil que não submete à autoridade de um policial. Só tem autoridade quem se submete a outra autoridade. E é por isso que Jesus vai elogiar essa fé, dizendo: uau, nem Israel eu encontrei essa fé. Porque ele era um homem que tinha autoridade, mas ele reconheceu que Jesus tem toda a autoridade. Quem pode glorificar a Deus por essa palavra? Jesus tem toda a autoridade. Ele demonstra uma fé simples. Aqui não tem nada de sofisticado.
Aqui não tem nada de complicado. Senhor, eu não sou digno, mas manda uma palavra. Irmãos, isso é fé demais, não é? Hein? Manda uma palavra. O Senhor tem tanta autoridade. O Senhor nem precisa pisar lá. Diga só uma palavra e o meu servo será curado. Eu declaro cura sobre a tua vida hoje. Eu declaro restauração sobre a tua vida hoje. Quem crê nessa palavra? Eu declaro a vitória de Deus sobre você, a bênção do Senhor sobre você, o favor dele sobre você. Esse homem é elogiado por Jesus. Verso de número 9: ouvida essas palavras, admirou-se Jesus. Será que Jesus vai se admirar da nossa fé hoje? Irmão, Jesus ficou admirado. Ficou tão admirado que disse assim: ó, nem no meu povo eu encontrei uma fé como essa. Que você saia daqui essa noite revestido do poder de Deus, revestido da graça de Deus, e que Jesus olhe para você e diga: olha, nem em Jerusalém eu encontrei uma fé como em Campinas, na Nazareno. Aqui. A sua fé promove em Jesus duas coisas: surpresa e admiração, e um elogio singular. Procure outro texto que Jesus se admirou de alguém. Tem outra, e também não é judia, é pagã, é a cananeia. Oh mulher, grande é a tua fé. Aqueles que Jesus se admirou não era da sua pleiade, não era da sua tribo, não era do seu gueto, era gente de fora. E aqui tem uma lição: às vezes os de fora ensinam mais do que os de dentro. Irmãos, como a palavra de Deus é tremenda. Às vezes os de fora ensinam mais do que os que estão dentro. É um menino lá que é ímpio, mas ele é sério, ele é compromissado, ele é ético, ele respeita. Aí o cristão que diz conhecer a palavra de Deus faz tudo ao contrário, não é? Então fica aqui essa meditação. Será que Jesus elogiaria a sua fé nessa noite? Será que Jesus, vendo o seu coração, vendo a sua alma, faria: olha, nem em Israel encontrei tanta fé como na José Paulino, centro de Campinas, com aqueles homens de honra. E eu termino aqui, pastor André, agradecendo essa oportunidade. Olha aqui, eu quero falar algo importante. Deixa eu ver aqui se eu lembro do que eu queria falar aqui nas minhas anotações. Olha aqui, ó. Ele não é como Tomé. Tomé precisa ver para crer. Ele é o contrário. Ele creu, por isso ele viu. Glória a Deus. Uau. Tomé precisou ver para crer. Se não ver os sinais em ti, eu não creio. O centurião é diferente. Eu creio. Não precisa baixar lá na minha mansão, não. Fala uma palavra. Fala uma palavra e o meu servo será curado. Porque ele creu, ele viu. Que isso aconteça na sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor? Amém? Mais forte, quem tem fé, aplaude com força.